Você que é torcedor ou amante do seu clube de futebol, você sabe o que é valuation? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo, esse podcast incrível que é um oferecimento do Grupo Arnone, Instituto Global, e como já é de costume e vocês já estão cansados de me ouvir falar, que eu sempre recebo pessoas mais do que especiais, e hoje não poderia ser diferente. E hoje vai ser um bate-papo riquíssimo também, a gente vai falar sobre marketing esportivo, vamos falar sobre valuation, vamos falar sobre gestão financeira e esporte no contexto geral. É muito conteúdo, então a gente vai tentar enxugar ao máximo, mas para isso eu trouxe um cara incrível que eu vou apresentar rapidamente, mas ele mesmo vai falar o que ele faz, porque é muita coisa, cara. É muito conteúdo numa pessoa só. Então quero dar as boas-vindas. Amir, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado pela sua presença, cara. Obrigado, Samuel. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e eu vou poder falar de uma paixão que é o esporte e também o ESG, que é algo fundamental na indústria do futebol. Que bacana, para nós é um prazer te receber aqui no nosso estúdio aqui. Para quem está chegando agora, o nosso podcast é sempre gravado aqui na nossa estrutura aqui do Grupo Arnone, aqui em São Paulo, e as portas estão abertas também para pessoas que querem entender um pouco mais sobre o que é o ESG e como a gente consegue aplicar isso em qualquer realidade, qualquer ramo. E começando, fala um pouquinho sobre você para quem está chegando agora, talvez não conheça, quem é o Amir, o que ele faz e daqui a gente começa. Vamos lá. Meu nome é Amir Somoge, tenho 48 anos, sou aqui de São Paulo e como todos os jovens que eu conheço por aulas e por contatos nas redes sociais, eu lá com meus 24 anos resolvi que queria mudar de vida e trabalhar com a minha maior paixão, que era o esporte. Sempre gostei de esporte, tanto a prática, mas principalmente assistir como torcedor, como fã. E aí me enveredei por esse mundo, fiz uma especialização aqui no Brasil, tinha me formado na SPM em administração de empresas em 97. E aí fui morar na Espanha em 2000, fiz uma pós-graduação em marketing esportivo lá, foi uma experiência magnífica, pude viajar pela Espanha, estudei e vivi bastante o que é o esporte lá. Obviamente não se compara com o que temos hoje, mas aí desde então minha vida foi direcionada para isso. Comecei a trabalhar empreendendo, agências, consultorias, até que em 2018, apenas em 2018, eu criei minha marca, Sports Value, que é essa empresa que eu atuo, que trabalha tanto para o marketing esportivo, ativações, estratégias, storytelling, mas também por conta dessa passagem de anos, de década praticamente, no mundo de auditoria e consultoria financeira, eu acabei também atendendo empresas e clubes na área do valuation, e nós temos um estudo, o único estudo da América, vamos dizer assim, que utiliza métricas muito similares ao que acontece nos Estados Unidos e na Europa, na formação do valor de um clube de futebol. É totalmente aberto, no nosso site mesmo temos já 3 edições e logo mais lançaremos a 4ª edição com um valor, tenho certeza, aumentado em função do que aconteceu, né, no ano de 2022 para 2023, a tendência é de aumento. Então, resumidamente, eu atendo clubes, patrocinadores, investidores e, eventualmente, atuo business to business também com agências. Quer dizer, a agência não tem a hiperespecialização em esporte, ela precisa atender um cliente da área esportiva e contrata esportes velho internamente. Não serei eu que atenderia o cliente final, mas eu também atuo com essa quarta perfil, mas normalmente o principal é eu atender diretamente os nossos clientes. Que legal, meu. Eu sempre comento, né? O Amir foi um cara que eu conheci recentemente, né, em Buenos Aires, num evento super bacana. Eu fiquei encantado com a forma que ele trata assuntos tão técnicos, mas com uma didática muito simples, que acho que é muito importante, porque às vezes a gente pensa, pô, às vezes nós estamos falando com executivos de clubes, gestores, e muitas vezes a gente sabe que nem todos estão preparados para tratar esses assuntos. É bem complexo isso. E entrando um pouco mais nesse assunto, você trouxe a pauta valuation, que querendo ou não, hoje você é uma referência aqui na América, né? Quando a gente fala principalmente de clubes de futebol. Eu gostaria que a gente começasse isso com toda a sua expertise. Faça um panorama rápido sobre como é a gestão dos clubes hoje no Brasil, qual é o seu ponto de vista, o que melhorou, o que piorou nesses últimos anos após a pandemia, qual é o seu ponto de vista de uma forma geral? Vamos lá, houve uma melhora. Hoje nós temos mais exemplos positivos de boa gestão. Por que é a boa gestão? É encontrar em algum clube como um benchmark, como acontece no mundo corporativo. Nós temos que ter um exemplo bem sucedido, ou vários exemplos em vários tamanhos. Então, tem um Flamengo e um Palmeiras no tamanho, vamos dizer assim, de clubes aí de 1 bilhão de faturamento, mas tem um Fortaleza, você tem um Atlético Tá Goianiense, crescendo, né, pra caramba. você tem outros exemplos hoje de clubes menores
que estão se fortalecendo graças à boa gestão. Eu participei de uma live com o presidente do Fortaleza, e eu perguntei, presidente, mas não há dívidas no balanço do Fortaleza? Ou praticamente não há, para um clube que fatura 300 milhões? 30 milhões de dívida? Como é possível? E aí ele me respondeu, não, nós sempre damos um passo de acordo com a nossa capacidade de geração de caixa. Quer dizer, se o Flamengo pode, o Fortaleza também pode, por que os outros clubes estão endividados? Então, eu acho que essa é a primeira questão, houve uma melhora, mas tem uma outra questão que as pessoas precisam entender. Quem estiver me ouvindo vai pensar um pouquinho. O Brasil é um dos maiores mercados do mundo do futebol. São 200 milhões de brasileiros, sendo que desses 160 milhões se dizem apaixonados por futebol, dados de pesquisa, vários institutos, Datafolha, Miners, então é um dado real, mas quando você olha os dados de engajamento, de consumo, não é tão alto. Então, o Brasil é grande no volume, mas é pequeno relativamente. Então, eu dou um exemplo. O Brasil é o mercado que mais vende atletas do mundo. Não há no mundo outro país que venda mais atletas. Só que, proporcionalmente, Holanda e Portugal são muito mais eficientes. Perfeito. Mas assim, São muito mais. menores e Um país de realmente... 11 milhões de habitantes como Portugal fatura mais que o Brasil com 200 milhões de habitantes em venda de atletas. Em marketing esportivo, os clubes portugueses, por conta dos três gigantes, chegam a superar os clubes brasileiros em marketing. Como é que pode um Porto faturar mais que o licenciamento que o Flamengo? Por capacidade de gestão. Então não é que o Flamengo está mal. O Flamengo está dentro de um contexto complicado, que é o mercado brasileiro. E os então, portugueses também são destaque até em programas de sócio-torcedores, né? São incríveis, né? Mas é um país de 11 milhões de habitantes. Então, o que eu quero mostrar é que o Brasil vai bem em algumas referências de números pelo volume, não pela qualidade. Então vamos lá. Hoje, qualquer clube brasileiro supera um Flamengo, um Palmeiras, Sim. um Corinthians, boa parte dos times europeus. Mas quando ele vai jogar localmente na Libertadores, ele tem enormes dificuldades com clubes com orçamentos 10 vezes menores. Então quer dizer que tem alguma coisa que não bate. Se o Barcelona, o Real Madrid ou o Manchester City vier jogar com um time boliviano, com um time equatoriano, com um time, sei lá, paraguaio, não vai sofrer. Por mais que o jogo seja duro, por mais que a torcida grite, não tem como, pela capacidade. Então o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, Inter, Grêmio, podia falar dos maiores clubes, tem muito dinheiro circulando para baixa qualidade, na minha opinião. Então, resumindo, o que eu acho do Brasil? Está melhorando, mas, por exemplo, o clube está parado, estão vindo patrocinadores novos de casa de aposta. Qual foi o mérito mercadológico por isso? Não, o clube tem sua capacidade de geração de mídia. Claro. Mas não é que as ativações foram incríveis, que o patrocinador está se estapeando para entrar lá. Se você olhar as camisas dos clubes, não existe nenhuma marca top anunciante do Brasil lá. A única marca realmente gigante hoje que está na camisa de um clube, além Banrisul, que é banco público, podemos falar aí Crefisa no Palmeiras, que é um banco aí de 6 bi, 5 bi de faturamento, né? O Química, uma empresa de 6 bi também, mas no geral são empresas que faturam muito menos do que quando a gente olha nas camisas dos clubes europeus o tamanho dos patrocínios, o tamanho das marcas. Então está havendo, na verdade, uma perda de valor. O faturamento está crescendo, mas o valor está diminuindo. Nenhuma das grandes anunciantes estão nos clubes, tem uma coisa errada se sendo o futebol o carro-chefe. Então, essa visão mais qualitativa da gestão, e o valuation deixa bem claro, porque, por exemplo, um clube pode ter um faturamento alto num ano porque vendeu atletas. Não necessariamente porque evoluiu, né, a sua condição de gestão para evoluir a receita. Então, essa visão mais de índice qualitativa, que é o que a gente faz com muita frequência, mostra que nós estamos muito atrás de mercados menores. E às vezes tem clubes que faturam mais num determinado ano, mas você vê que a dívida não diminui, pelo contrário, né? Continua aumentando, né? Então, acaba não fazendo sentido, né? Você está faturando mais, mas acaba gerando mais problemas. Essa é a realidade, né? E o valuation, ele considera dois números. O primeiro valuation é o valuation bruto, onde você tem, independente das dívidas, o valor, mas você tem as dívidas descontadas. E quando você desconta a dívida de clubes muito endividados, o que acontece? O valor vai a zero, muitas vezes, ou vai a vermelho. Então, por que o Cruzeiro foi vendido a 70 milhões de dólares, né, o valor que foi estipulado na época? Ou por que o Botafogo foi vendido a 70 milhões de dólares, quando qualquer time europeu é vendido por bilhões? Porque foi considerada a dívida. Então, aquela história, vou comprar sua empresa por $1, isso existe. E o valuation prova isso. Então, por exemplo, uma pessoa me perguntou como que o Atlético Goianiense, quando desconta as dívidas, vale mais que grandes clubes brasileiros endividados. Porque o Atlético Goianiense, além de ser um clube que tem uma estrutura de ativos, um CT próprio, e com isso acabou aumentando, não tem dívida. Então, Exato. Eu sempre falo, se o John Textor não tivesse comprado o Botafogo e tivesse colocado todo o dinheiro que ele colocou em pagamento de dívida no Atlético Goianiense, ou no Fortaleza, será que ele não tinha sido campeão brasileiro? Porque eu fico pensando, a 777 Partners comprou o Vasco.
ou Perfeito. 70% do Vasco, por um valor aí de R$ 1 bilhão, que é um valor insignificante para o tamanho do Vasco, mas é o que valia. Agora, quando você vai para o Everton, que ele comprou lá na Inglaterra por um valor incomparável com o Vasco da Gama, se tivesse colocado aquele dinheiro do Everton no Vasco, talvez o Vasco estivesse no campeonato hoje que está o Fluminense. Verdade. Tivesse botado 300 milhões hoje de reais no Vasco da Gama, será que com contratações, com estrutura, né, para ser campeão, o Botafogo quase foi. Então, o que eu quero mostrar? Fica na dívida o valor, muitas vezes, né? Os valuations e as compras de clubes, Curitiba, a mesma coisa que passou por recuperação judicial, não foi o grande business do mercado. Vamos dizer assim, não foi o Manchester City, não foi o PSG, não foi o, sei lá, o Borussia Dortmund, não. Foram clubes Vasco, Cruzeiro, Curitiba, Botafogo, clubes com Bahia, com muitas dívidas e pouca capacidade para crescer. Então, na hora que a gente tiver uma SAF comprada por um investidor, que ele vai botar todo o dinheiro, imagina comprar o Fortaleza hoje, sem dívida, todo o dinheiro que entrar é para crescer. Como é numa empresa saudável? Por que é Uhum. legal comprar uma empresa saudável? Porque você não tem pepino para pagar, você só tem investimento para Impulsionar, realizar né? e impulsionar o crescimento dela. Então no futebol não é diferente. Qual que é a diferença do futebol? A paixão. Você não tem paixão, de repente, pelo petróleo ou pelo, sei lá, pelo computador, mas a Apple conseguiu que você tivesse. A Heineken está conseguindo que você tenha por uma marca de cerveja e assim vai. Então, o marketing tem que vir para dar um respaldo. Eu sempre brinco para o meu cliente que me contrata para o valuation: olha, você vai ganhar de graça 10 dicas de marketing para aumentar o seu valuation. Porque Uhum. assim, eu não sou uma auditoria. Meu papel é fazer o valuation para que ele possa buscar um investidor e que o investidor sinta segurança numérica naquela análise que eu apresentei para o cliente. Agora, eu posso chegar para ele e falar assim: se quer aumentar a receita de marketing, aqui estão 10 passos básicos para o seu clube, adaptados ao seu clube, que eu sempre brinco. É um bônus que eu dou para o meu cliente de valuation, porque sem Perfeito. marketing não tem aumento de valuation. Você tem que aumentar receitas para sua marca valer mais, para que você cresça em termos de E valor. você trouxe um ponto importante que eu achei bem interessante na sua pauta quando a gente fala do Fortaleza, né? E uma coisa que me incomoda um pouco quando a gente fala de SAF, clube empresa e tudo mais, é que no Brasil ainda existe um movimento de que o clube tem que virar SAF na realidade quando ele está quebrado. E eles não entendem que na realidade você pode se tornar SAF para impulsionar um bom trabalho. E acho que foi o próprio Marcelo Paes, ele deu um comentário desse. Nós não estamos aqui abrindo esse processo aqui no Fortaleza porque a gente quer abrir mão do clube. Pelo contrário, a gente quer capital para continuar impulsionando o que a gente está fazendo. É loucura minha ou você acredita que existe essa forma de pensamento que SAF é só para clube quebrado? Não, eu acho o contrário. Eu vejo dois caminhos para um clube hoje. Você tem que virar empresa. Por vários motivos. Por questões, por exemplo, pega os clubes. Corinthians com eleição, Santos com eleição, São Paulo com eleição. O patrocinador fica sempre com aquela do patrocinador ou qualquer investidor. Eu falo do patrocinador, que é o investidor mais próximo do clube, é o cara que Exato. bota 30 milhões para expor a marca dele lá. Ele casa com o clube. Embora os patrocinadores tentem não olhar dessa maneira, a sua marca está lá estampada. Não tem como você não abraçar aquela marca daquele clube. Então, Verdade. é o contrário, a ativação tem que ser forte. Então, você tem que confiar naquela estrutura, naquele gestor. Então, as eleições têm que acabar no clube de futebol. Um clube fatura R$ 1 bilhão, 800 milhões, 600 milhões, não dá para ficar mudando de gestor, Toda hora. como é o setor público, é por isso que o setor público sofre tanto. Então, o que eu vejo? Essa é a primeira questão. Segunda questão, acessar a mecanismos, ferramentas que o mercado financeiro oferece, que o clube social é quase uma ONG. Você tem enormes possibilidades de receber recursos incentivado, não pagar IR sobre lucro, mas por outro lado você não pode fazer um monte de coisa, você tem 1000 limitações que uma empresa pode, como por exemplo, emitir debêntures. Então, ao invés de você vender, então vou dar um exemplo, ao invés de você vender o share da sua companhia, você pode emitir debêntures. Que as pessoas confiem. Então, um clube muito endividado pode transformar dívida em debênture e debênture em investimento. Temos vários exemplos de empresas que, com segurança jurídica, com boa gestão, porque é muito mais a credibilidade, a reputação da marca, do que efetivamente se vale ou não a pena, porque é claro que vale. Né? Você pegar um clube endividado, uma reestruturação financeira, organização, internacionalização, novos mercados, mais consumidores. Você tem vários exemplos de clubes que são muito mais potentes fora do seu mercado do que no seu mercado. Agora, qual clube brasileiro endividado pode buscar a internacionalização hoje? Não tem dinheiro para isso. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que tem várias questões ali. E aí, pensando na estrutura jurídica, você tem hoje no Brasil
três tipos de estrutura jurídica de clube e empresa. Você tem a limitada, que é o caso do Red Bull. Então, a empresa Red Bull hoje é o maior conglomerado que investe no futebol brasileiro. Eu tenho assim, uma análise, não tenho os números oficiais da Red Bull, mas a expectativa que eu tenho é que essa empresa fature uns 7 bilhões de euros por ano. Então, 7 bilhões de euros, a cotação atual, é o maior patrocinador do futebol brasileiro. Ele comprou um clube. Então, ele resolveu criar uma limitada para ter segurança de que eu sou o dono, não tenho sócios, ok. Esse é um modelo que só funciona no mundo corporativo. Então, não vai ser fácil, mas eu acho que é normal a gente pensar em outros Red Bulls aqui no Brasil. Uma marca pensa, eu vou pagar 30 milhões para patrocinar um clube, eu pago 200, 300 milhões num clube e o clube é meu, eu ponho minha marca, eu controlo, eu não fico mais na mão de um clube, mas é uma marca que queira muito. Red Bull tem essa cultura, tem equipes de Fórmula 1, tem equipes pelo mundo, criou no Brasil. Depois você tem a SA, não a SAF. A SA, que é o caso do Botafogo de Ribeirão Preto, que a minha empresa foi a responsável por a avaliação da marca quando o investidor aportou o recurso lá. O Botafogo de Ribeirão não esperou uma lei. Ele queria o investidor, ele criou um modelo, até acho, olhando de fora hoje, não estou mais nem vinculado nem nada há muitos anos, que eles falharam porque eles não trabalharam naquilo que eu coloco no meu valuation, que é o marketing. Sócio-torcedor, melhorar a relação com a comunidade, fazer projetos, né, de sustentabilidade, desenvolver também uma linguagem mais digital, crescendo em receitas. Então, Estão numa cidade riquíssima, né? Que é uma cidade com um potencial você absurdo, tem né? ideia, quando eu fiz a avaliação, eu calculei, tem 680 mil habitantes ali, a macro-região de Ribeirão. Equivale a uma capital de 3 milhões de habitantes. Nossa. Mais ou menos, proporcionalmente, aquela população, não é que Ribeirão é rica, é riquíssima, né? Então não faz sentido. Verdade. E eu posso falar ainda de Joinville, Londrina, São José dos Campos, 1.000 regiões descentralizadas com riquezas que o clube não capta. Então o quê? Só uma SAF, que é o terceiro movimento. Por que a SAF é boa? Porque ela faz uma migração de um modelo clube para o modelo empresarial. Então, qual a diferença da SAF de um Vasco, de um Cruzeiro para a SA do Botafogo de Ribeirão Preto? São os impostos. Existe um regime Perfeito. especial de tributação, que eu falei isso na televisão, eu falo direto isso. Eu falo assim, ninguém usou a narrativa correta. Já que o termo é narrativa, a narrativa correta não é falar, nossa, deixarei de pagar impostos. É, nossa, pagarei 5% sobre a minha receita anual e não 17, Perfeito. 20, quer dizer, 5% sobre uma receita de 1 bilhão. Que empresa tem isso no Brasil hoje? Me fala porque eu não conheço. Eu queria muito que a minha empresa pudesse pagar só 5% de imposto. Então, por quê? Porque o legislador entendeu que não tem outro caminho para trazer um clube que não tem fins lucrativos hoje para esse modelo. Então, qual é, na minha opinião, a virada? Para a gente poder falar até mais sobre a questão do ESG, que tem tudo a ver com isso. A virada é, não vou ficar discutindo se vale a pena, é como eu vou fazer. Perfeito. É isso. Matador. E quando a gente fala, principalmente desse movimento de clube-empresa, e quando eu falo clube-empresa, eu quero generalizar, inclusive, esses três modelos que você citou, né? Que é a forma que é popularmente conhecida. Há uns anos atrás, os Estados Unidos começaram muito forte com esse movimento, né? Tanto que sempre se perguntavam, né? Pô, será que daqui a pouco, daqui 5, 10 anos, a Liga dos Estados Unidos vai ser maior que outras e tudo mais? Claro que a gente, quando eu pego um conceito histórico, quem acompanha um pouco mais de futebol, a gente sabe que a Premier League, há muito tempo atrás, fez esse movimento dos clubes realmente serem donos daquilo. Mas, e eu achei muito legal que recentemente vocês tiveram um estudo também sobre a MLS, né? Que é o campeonato dos Estados Unidos, para quem não tem tanta familiaridade. Qual hoje é a grande diferença que você vê da estrutura, e quando eu digo estrutura também de resultados dos Estados Unidos para uma Liga do Brasil, por exemplo, que sempre foi considerado como um país do futebol, mas que na realidade, se a gente for pensar, talvez o Brasil seja no máximo um país do jogador de futebol, né? Porque do futebol a gente sabe que está muito atrás. Quais essas principais diferenças que você poderia pontuar para nós? Vamos lá, até o estudo que eu fiz no ano passado do Valuation, e eu fiz um mapinha do Brasil e um mapa dos Estados Unidos explicando qual é a diferença. É tão brutal, é tão gritante as diferenças entre um mercado e o outro, que fica claro por que eles hoje valem mais que a gente. Eles faturam mais que a gente, eles valem mais que a gente e vão valer muito mais. Mas se você olhar com lupa, tem clubes como o Flamengo que valem mais que muitos clubes lá. Sim. Só o Flamengo. Ou Palmeiras, ou esses 2, 3 brasileiros. O restante vale muito pouco. Porque na MLS eles têm uma preocupação muito grande em crescer a gestão do ativo. Então, uma das decisões é ter estádio. Então, de cara, eles têm um estádio com 1 metro quadrado em dólar. Então, isso já faz o valuation dele crescer. Segunda questão, os patrocínios lá são maiores que os nossos. Já são muito maiores que os nossos. Perfeito. A questão do estádio, o match day, o game day, eles sofreram muito com a pandemia, muito mais que a gente.
Porque eles tinham quase que 60% da receita deles vindo do match day, que é raríssimo, porque a televisão paga pouco. Então, aonde que o futebol brasileiro ainda se segura? Num belíssimo contrato televisivo Verdade. que gera 3 bilhões de reais por ano. Às vezes paga até adiantado, né? Não, o banco, na verdade, transforma esse 3 em 6, na É. verdade, né? Mas para ele, não para os clubes. Porque os clubes realmente trabalham com orçamentos inflados. Eu dei o exemplo recente da final da Libertadores, só para o pessoal entender o que é esse balanço inflado. Você pode fazer isso, alavancagem financeira é normal. No mundo empresarial, todo dia tem empresa fazendo isso. Só que tem empresas que conseguem sair bem da alavancagem e tem empresas que não conseguem. Então, mercados como o brasileiro, ele não consegue pagar o salário do jogador com o orçamento do ano. Então, o que ele faz? Vai no banco, pega empréstimo, aumenta o custo com o futebol e com isso ele acaba sendo campeão ou se endivida e no ano seguinte tem que pagar esse amargo juros bancários para o banco sem ter a receita. Fluminense versus Boca. Quem viu o jogo da final percebeu claramente que o Boca não teve chance. Aí um lampejo, tal, mas o Fluminense parecia um time melhor. Como é possível? Porque o Fluminense tem condições de ir ao banco e fazer essa alavancagem. Já o Boca, vivendo na Nossa. Argentina, tem que viver do seu orçamento mesmo, então ele não dá passos tão ousados, vamos dizer assim. Então imagina o Flamengo contra o Boca. Né? Quer dizer, o orçamento é 4, 5 vezes maior. Então o que eu quero mostrar com isso? Que essa alavancagem financeira pode trazer resultados efetivos. Então o Fluminense está campeão da Libertadores, 100 milhões de faturamento. Vai para o Mundial, faturamento em dólar. Venda de camisas, empolgação da torcida, mais sócio torcedor, no final valeu a pena. E todo ano o brasileiro brigando pelo título, né, na Libertadores, né? Mas tem 15 clubes que fazem a mesma coisa, vamos dizer assim, para tirar aqueles que não fazem e que não foram campeões, não ganharam premiação, não ganharam em dólar. O São Paulo acabou de sair, foi super campeão, fechou com prejuízo naquele trimestre, porque o custo é muito mais alto do que a premiação em real. Só funciona mesmo quando entra em dólar. Então, resumidamente, o que eu quero mostrar com isso? Que a gestão dos clubes brasileiros pode melhorar muito ainda. Samuel, nós temos um caminho ainda, porque pensa a MLS. A MLS investiu em times em cada cidade, como a mesma coisa da NBA e da NFL. Então, quando você aplica no soccer, o modelo liga, você tem o quê? Algumas adaptações, que nem por que o Messi, ou o Kaká, ou outros jogadores caros podem entrar, que na NBA tem um salary cap que proíbe. Porque eles perceberam que o futebol não tem jeito, você tem que ter um ídolo maior, um jogador que ganha mais. Claro que o LeBron ganha mais que um garotinho ali, mas no grosso ele não ganha tão mais do que os outros, porque tem uma limitação de salary cap ali para cada jogador, quanto podem os estrelas ganharem, e isso faz com que times de mercados pequenos, como o Denver Nuggets no ano passado, ganhem de um time de Los Angeles. E estimula o próprio atleta, né? Porque ele já sabe, essa é a minha média aqui, se eu quero, quanto maior for o meu destaque, automaticamente eu vou ganhar mais, né? Então, isso movimenta até para o cara não ficar acomodado ali também, né? E aí, resumindo, o que você tem resumindo com isso? Hoje, um contrato da MLS com a Apple TV, que é um contrato alto para os padrões norte-americanos, mas irrisório para os padrões brasileiros. Estamos falando de um mercado brasileiro que vende em televisão mais que o mercado americano, que você fala, como é possível? Porque a MLS é muito conservadora. A hora que a MLS, hoje tem 1 milhão de assinantes, a Apple TV, eu acho pouco. É Sim. muito, era 700 mil antes do Messi. Quer dizer, você tá falando para 1 milhão de casas? Não dá. Vai ver a Premier League. Ela fala para 680 milhões de casas no mundo. E é por isso que o contrato dela é tão elevado. Então tem muito ainda para a MLS evoluir, mas ela já nos passou. Por dois motivos. Primeiro, porque elas têm mais times, quer dizer, a Série A tem 20 times, a MLS agora está com 30, vai para 32 times ainda, mas está com 30 times, e aí você tem uma diferença de volume, né? Se cada time está fazendo o seu trabalho, você vai ter lá na frente uma visão de liga. Então, Resultado, né? coletivamente, a MLS é uma liga americana ao estilo NBA, enquanto o Brasil, quando acabou com o Clube dos 13, não criou a sua liga, o que ele tem? Ele tem uma única estratégia. A estratégia que eu falo do umbigo. Olho para o meu umbigo e tomo as decisões pensando na minha decisão. Então você tem Flamengo riquíssimo, Palmeiras por mérito e até por um patrocínio ali da Crefisa que ajuda muito bem, Corinthians tentando se reerguer, o São Paulo voltando e os demais. Não tem os demais. Você tem essas forças emergentes. Red Bull, que na minha opinião é uma força emergente. Atlético Paranaense já está consolidado, que eu até tinha esquecido de citar como grande modelo. E recentes, como o caso do Fortaleza, e esses outros exemplos, Cuiabá, Atlético Goianiense, que são menores, têm muito menos impacto, mas o Atlético Goianiense ou Criciúma com um orçamento abaixo de 100 milhões consegue fazer algo que um Santos Futebol Clube com um orçamento de 300 milhões não conseguiu fazer, que é se manter, por exemplo, numa Série A ou voltar, no caso.
do Atlético Incrível, Goianiense. incrível. Cara, muito legal. Na verdade, às vezes a gente tem até que correr com os assuntos, porque tem tanta coisa que eu quero te perguntar e você já entrou numa outra pauta que eu acho muito bacana. Fala um pouquinho pra gente do seu ponto de vista e do lado de estudo mesmo, que você é literalmente um estudioso desse mercado, sobre o mercado do futebol inglês. Acho que isso é muito bacana. Você já deu uma pitadinha aí que, querendo ou não, é um grande destaque, que é a televisão. Eu acho incrível que quando a gente pega pra pensar, independente de falar, tem um câmbio, tem isso, beleza, mas hoje é incrível que um clube rebaixado na Premier League ganha muito mais do que um clube campeão do Brasileirão aqui. Então, e você já citou uma das grandes receitas que é o direito televisivo, mas traz para quem está assistindo aqui, para quem talvez não tenha tanta familiaridade hoje, o porquê, no seu ponto de vista, o futebol inglês é tão conhecido, tão famoso e visto como o melhor futebol do mundo. Bom, eu vou fazer essa comparação comparando com o futebol italiano, tá? Porque aí o Perfeito. pessoal vai entender Que era um exatamente essa mercado muito dinâmica. tradicional também, né? Era muito Eu conhecido. tenho os dados, na década de 90 o futebol italiano faturava mais que o futebol inglês. Então, assim, na comparação das Big Five Leagues, que seriam essas 5 ligas europeias mais importantes, a Itália era a primeira, a Inglaterra era a segunda, a Alemanha, a França e a Espanha num patamar muito mais inferior que essas duas. A Premier League, puxada pelo Manchester United, diga-se de passagem, Sim, o Liverpool, o Arsenal, todos fizeram, mas o Manchester United foi o pioneiro. Final da década de 90 e início dos anos 2000, buscaram o mercado internacional. Eles olharam para dentro do mercado, Manchester, uma cidade de 600 mil habitantes, 600 mil habitantes, vai, uma Ribeirão Preto, vamos dizer assim. Não dá para viver desse faturamento do estádio, era muito focado ainda no estádio, e a Premier League foi criada em 92. Então você tem, de um lado, uma organização societária para explorar esse crescimento, de outro lado, você tem um clube como benchmark, que é o caso do Manchester United. Claro que o Liverpool e o Arsenal fizeram um bom trabalho, o Tottenham, mas olha as redes sociais do Manchester em relação aos demais. E aí foram para mercados, isso é muito interessante notar, onde a Inglaterra tinha ascendência. Vamos pegar a Indonésia, por exemplo. Malásia, que são mercados muito importantes para a Premier League, foram colonizados, tiveram um papel importante. A Índia, Paquistão, então mercados muito populosos. Então, Estados Unidos, Austrália, são todos mercados que a Inglaterra soube trabalhar. Então, por exemplo, para a Espanha, hoje a expansão se deu América Latina sim, e mercado americano, não só os hispanos, mas claro. obviamente que o idioma, a cultura acaba ajudando. Contribui, né? Então, o crescimento da década de 90 da Premier League, internacionalmente falando, se deve à escolha correta dos mercados, que é o que eu falo para os clubes. O cara quer ir para os Estados Unidos, quer ir para a Flórida. Não vá para a Flórida. Não que você não possa, Inter Miami é um baita exemplo, mas você tem Seattle, Portland, Los Angeles, Nova York, podia ficar falando mais um, São Francisco. Tem vários mercados que têm mais capacidade. Então, se o Flamengo fosse jogar em Seattle contra o Seattle Sounders, é melhor do que jogar, não contra o Inter Miami, mas contra o Orlando City, por exemplo. A facilidade é ir para Orlando, mas o certo não é ir, porque tem outros mercados mais fortes. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que a tendência do desenvolvimento de marcas, como aconteceu com a Premier League, se fará por esse meio. Então, a Premier League mostrou o caminho, hoje ela fatura mais com transmissões, direitos internacionais de TV do que doméstico. É como se o mercado brasileiro, que fatura zero com TV internacional, ganhasse mais 3 bi Mas o que é que? dos seus 3 bi. Seria isso. Então, em vez de a gente faturar 3 bi de TV e 7,5 bi a Série a gente faturaria 14 bi, sendo 7 bi de TV, vamos dizer assim. Nossa, Isso é a Premier League. Então, nem a La Liga, nem a Liga Francesa, muito menos a Liga Italiana, que sucumbiu. Então, só para te entender hoje, a Liga Italiana, que era na década de 90 a super poderosa, caiu, e vamos até podemos explicar o porquê, e hoje você tem segundo lugar para a Liga Espanhola, graças a Barcelona e Real Madrid claro. especialmente, e aí vem a Liga Alemã, e aí vem a Liga Italiana. Então, a gestão entrou em campo, para as ligas, para os times, mas você não consegue evoluir uma liga sem clubes fortes. Perfeito. Então, o exemplo que eu dei do Manchester United, que hoje vale para o Manchester City. Imagina uma cidade de 600 mil habitantes, que hoje o Manchester United, que era potentíssimo, perdeu espaço para o seu arquirrival azul, graças ao potencial de investimento que foi feito ali. Então, hoje, o Manchester United está sofrendo, enquanto o seu rival, no modelo mais moderno, talvez com muito mais dinheiro disponível, está Alcançou o voando. ápice agora, né, com a Então, Champions League. o legal da Premier League é mostrar que dá para você evoluir coletivamente, sem esquecer o crescimento individual de cada entidade, que é fundamental também para a torcida e para o negócio de cada clube. Fantástico. E entrando um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai falar de ESG também, mas
Muitas vezes as pessoas olham uma matéria, provavelmente com certeza ali com a fundamentação sua também, do trabalho da sua empresa, mas às vezes o torcedor que está ali nos assistindo olha uma matéria e vê, pô, Palmeiras, Flamengo, Corinthians são os mais valiosos, mas muitas vezes não entendem qual realmente é a estrutura feita para chegar no valuation de um clube. Comenta rapidamente para a gente como é feito esse trabalho, o que é avaliado realmente, o que não é, o que é descontado, enfim, para que a galera tenha uma noção um pouco mais macro do que é um valuation de um clube de futebol. Vamos lá. O valuation é muito comum nas empresas, muito comum, até se compram empresas de todos os tamanhos através de valuations, que é uma ciência exata. Vamos dizer assim, a partir do momento que você tenha todos os dados, não tem dúvida. Nenhum expert de mercado financeiro vai dizer, olha, aquela empresa está errada, o valuation está errado. Se estiver usando a métrica que todo mundo usa, que todo Não tem mundo erro. conhece, é uma coisa transparente, aberta, metodologia aberta. Os clubes de futebol e entidades esportivas como franquias americanas têm uma metodologia um pouco diferente. Porque pensa o seguinte, um clube de futebol pode não dar lucro. Então, se você vai esperar o lucro para poder ter, né, a sua avaliação, pode ser que você não tenha, e o clube não vale nada? Não. O clube Fatura vale. muito, né? Fatura muito, às vezes tem um custo muito elevado, está desequilibrado, mas tem valor. Caso do Barcelona. O Barcelona estava arrebentado em dívidas, está arrebentado em dívidas, mas conseguiu vender ativos valiosíssimos para investidores interessados e organizou a casa. Então, quer dizer, isso tem que ser considerado numa metodologia de valuation de que um clube tem outras formas de avaliar. Então, Perfeito. o fluxo de caixa descontado, que seria o método mais tradicional de avaliação de empresas, não se aplica aos clubes, porque você vai fazer receita menos o custo para chegar nesse valuation, você tem um custo tão desproporcional à receita em alguns casos que você não tem como chegar num valor. Então, eu já vivi essa experiência com clubes de levar profissionais de avaliação de empresas para dentro dos clubes e eles não conseguirem aplicar a sua metodologia. Então, isso é uma dor. A segunda dor, aí especificamente do Brasil, o EBITDA. O EBITDA, para quem não conhece, é o melhor mecanismo utilizado por empresas para chegar no seu valuation, porque o EBITDA considera exatamente fluxo de caixa operacional. Então, só me interessa saber o que sobrou do seu caixa a partir da sua operação e ali você tem um múltiplo sobre o EBITDA. Qual é a dor do mercado sul-americano, mas especialmente do Brasil? Que eu não concordo em nada com isso, tá? O EBITDA não é fluxo de caixa operacional, como é que você inclui o jogador, que é algo extraordinário? Você não tem como prever como EBITDA. Então, todos os estudos que usam o EBITDA com venda de jogador está conceitualmente errado. Porque na Europa não é assim. A contabilidade europeia é diferente da brasileira, e eu já critiquei, inclusive. Eu não sou contador, então os caras devem me achar um louco. Como é que um administrador de empresa tem coragem de peitar o Conselho Federal de Contabilidade, como eu faço? Agora eu já não faço mais, mas já fiz muito. Porque eles não entendem a mecânica lá de fora, de como funciona a contabilidade internacional de clubes de futebol. Por quê? O Conselho Federal de Contabilidade permitiu que venda de atletas é uma receita operacional porque os clubes brasileiros dependem. Não, os clubes brasileiros teriam que vender o espetáculo e Exato. reter o atleta. Ah, mas o Barcelona vendeu para o PSG por 250 milhões de dólares o Neymar. A revelia. Ele não queria perder o Neymar, eles fizeram de tudo para o Neymar ficar e teria sido bom, inclusive, para o Barça e para o Neymar ele ter ficado. Mas o PSG comprou, pagou a multa, depositou a multa, levou embora. Então entrou 250 milhões de dólares no clube. Quer dizer, um clube que faturava 800 naquele momento, foi para 1 bi de faturamento bruto. Então, que eu quero mostrar? De que não é assim que funciona. Aí você pega o Messi, que é um dos maiores jogadores da história, nunca movimentou nada, né, com transferência, né? Nada, Então, nada. é uma métrica complicada mesmo para você depender de jogador, né? E o EBITDA não considera venda de atletas no mercado internacional, só no mercado brasileiro. Foi um erro, na minha opinião, do Conselho Federal de Contabilidade. Criou essa cultura porque ele podia ter, com uma canetada, mudado a cultura dos clubes brasileiros. Ninguém está dizendo que não vai vender atleta. Vai ter um lucro enorme, mas o faturamento não. Exato. Então você vai aumentar seu lucro com venda de atletas num resultado de venda de atletas, mas você não vai poder colocar lá, registrar lá como receita operacional. Por que eu estou falando isso? Porque o valuation e o valor da marca, né, especialmente, não considera a venda de atletas. Porque a marca é TV, patrocínios, licenciamento, sócio-torcedor, bilheteria, outras receitas inerentes da operação de um clube. Então, o que nós criamos? Olhando para o que a KPMG faz na Europa, a própria Deloitte, a Forbes, Sportigo, que são empresas muito sérias que analisam e avaliam, mas não fazem no mercado brasileiro. Sim. Como eu tenho uma base de dados de todos os clubes brasileiros já no Excel já há 20 anos, eu comecei a testar e aí eu vi que já dava
pela maturidade dos balanços, de chegar num valuation possível. Então, ele é um valuation possível que utiliza a primeira métrica, ativos dos clubes. Então, quanto tem de estádio, CT, cash. Se você comprar o Atlético Paranaense hoje, você recebe 160 milhões de reais. Se você comprar o Santos, você recebe 5 milhões de reais. Então isso é dinheiro. Quer dizer, você vai receber um clube que tem 160 milhões em caixa. Qualquer valuation de empresa, quanto tem em caixa? Pô, isso tem que ser considerado. Então é a primeira avaliação, o ativo, que vai de estádio, CT, até dinheiro em caixa. Depois, quanto valem os plantel de jogadores? São dados públicos. Esse ano, pela primeira vez, nós vamos usar a plataforma Football Benchmark, que é uma plataforma muito interessante, que avalia jogadores, inclusive do Brasil. Nós usávamos o Transfer Market, e eles são um pouco mais acurados, então eu vou poder usar um número, vai mudar um pouquinho, mas muito pouco. Estava comparando, não tem tanta diferença. Depois você tem a marca, que é super importante. Então, olha essa polêmica. Sai o estudo e o Grêmio vale menos do que o Atlético Paranaense, o valuation. Mas na marca, o Grêmio vale muito mais que o Atlético Paranaense. Mas, infelizmente, para clubes que abriram mão do estádio, enquanto outros que tiveram o estádio incorporado ao seu ativo, na hora de comprar um clube, se você comprar o clube Grêmio hoje, você não tem direito ao estádio. O estádio é da OAS. Não está no balanço. Nossa. O ativo do Grêmio não representa o tamanho que vai ficar daqui a 15 anos, mas hoje... Então, daqui a 15 anos, o estádio do Grêmio vai voltar para o ativo. Então, o ativo do Grêmio vai saltar de 300 para 1 bi. Vai passar o Atlético Paranaense. Mas hoje, não. Então, olha que interessante. A gestão, as decisões de gestão acabam sendo incorporadas. Então, você tem imobilizado, você tem valor da marca, os jogadores e uma quarta referência que é bem brasileira, que é o seguinte. Para você comprar um clube, vamos supor que o clube não tem receita. Como você avalia esse clube? Né? Não tem receita, só tem custo. Quanto vale esse clube? Ele vale, sabe por quê? Porque você não consegue jogar uma competição profissional se você não tiver registrado na federação. Então eu já vi vários clubes, eu entrevistei inclusive executivos de clubes que foram comprados. Qual é o valor na negociação, na mesa de negociação? O valor de TV da competição inerente àquele clube. Então, uma coisa que ninguém vai poder tirar daquele clube, o direito de receber um bônus por ser registrado e participar daquela competição. Então aquele clube não tem bilheteria, não tem patrocínio, não tem sócio-torcedor, mas vive daqueles 3 milhões de bilheteria, de televisão. O que o investidor olha e fala, não, isso aqui é o valor que eu quero, um faturamento anual eu pago para você, me dá o clube. Então, o nosso valuation considera o registro na federação de acordo com o que ele recebe daquela federação, sendo Federação Paulista, CBF, ou Comebol, no caso de competições internacionais. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos lá, você compra o Fortaleza, que está na Libertadores, ele vale mais. Você compra o Cuiabá, que está só na Série A, ele vale menos. Por que vale menos? Se, na verdade, se o marketing do Cuiabá for melhor que o do Fortaleza, ele pode... Não, porque o valor que ele recebe fixo, garantido, determinado pela regulação da competição, é um valor fixo que tem que entrar no valuation. Então, são essas 4 variáveis. Só para finalizar, o imobilizado, caixa, os imóveis mais o dinheiro em caixa, perfeito. O ativo do clube, os jogadores, plantel de jogadores, categoria de base, a valor da marca, que é super importante, especialmente na Europa, mais do que aqui, e o registro da federação. E aí você tem um valor bruto. Aí você desconta as dívidas e você chega no valuation líquido, que no estudo fica bem claro a comparação do ranking. Perfeito. Qual é o ranking de valuation bruto? Qual é o novo ranking tirando as dívidas? Por exemplo, o Atlético Mineiro, só para dar um exemplo, é um clube que foi vendido por 2,1 bi, avaliado em 2,1 bi, e no nosso valuation ele valia bruto 3,1 bi e 2,1 bi no líquido. Eu até publiquei isso, até marquei o clube e falei, gente, isso aqui é ciência pura. Porque eu sentado no meu computador, olhando os balanços, dados públicos, cheguei num valor que uma empresa como a Ernst Young, com todos os dados internos, e foi lá e chegou no mesmo valor do que eu, e uma empresa muito menor, né, usando uma ciência. Então, o que eu gosto muito? Quando os valores batem, é ciência. E quando não bate? Aí tem alguma coisa, vamos atrás. Por exemplo, o estádio está registrado no imobilizado por um valor muito menor do que ele efetivamente vai ser vendido ali na frente. Então, o valor de uma matrícula eu não tenho. Então, eu sempre falo que é o valor possível. Eu já atendi um cliente que estava no valuation por um valor e a avaliação que eu fiz para ele acabou sendo maior. Por quê? Porque ele me mandou a matrícula e o estádio valia 2 vezes mais do que estava no balanço. É normal. Perfeito. É uma política comum. Mas no caso do Atlético Mineiro, não. Que é o estádio novo, Sim. Então já está com uma avaliação um pouco mais acurada, vamos dizer assim. O Atlético Paranaense é a mesma coisa. Verdade. E isso eu acho muito legal, porque quando bate,
Bate, porque é ciência. Quando o Curitiba é vendido por um valor maior do que ele vale, primeiro, eu acho que pagaram mais do que valia, efetivamente. E segundo, o estádio do Couto Pereira, na região onde está, né, do Alto da Glória, em Curitiba, vale mais do que está registrado no balanço. Então o investidor já sabe, se eu fizer um shopping, um hotel, algo nesse sentido, eu vou ter que considerar esse valor na hora de comprar, né? Que é uma discussão até que se fala muito sobre a Portuguesa nesse caso, né? Quando você, pô, você pega um estádio que está super bem localizado aqui, por exemplo, num momento de investimento, valeria muito mais. E um detalhe Paraná importante. Clube, né, que está quebrado e estão Exato, falando em 400 milhões, que é uma coisa fora da realidade. exato. Os números que saem na imprensa, eu fico chocado, porque se você vai pagar 400 milhões No no Paraná. Paraná, compra o Atlético Goianiense, com É, todo respeito. Não faz sentido. Para quem vai comprar um clube vai quebrado, ter que subir todas as divisões de o outro já novo. está na primeira? E em cima dessa análise, quais são, nos últimos 5 anos aí, por exemplo, um clube que você destaca em ascensão e o que está descendo também, que você vê valor de mercado, nesse contexto todo que você trouxe, realmente, do valuation? Eu acho assim, alguém vai falar, mas o Flamengo tem muitas benesses de ser a maior torcida, o dinheiro da TV. Eu acho o Flamengo uma história maravilhosa. Não tem como a gente não falar do O Bandeira Flamengo. fez um trabalho incrível ali Eu sou fã do Bandeira de Mello, também, mas eu também aprendi muito com os erros do Bandeira de Mello. Ele é um cara tão bom que ele ensinou dos acertos e dos como eu. erros. Qual foi o erro do Bandeira de Mello? Que o presidente, claro, muito Landim, muito esperto, viu que recebeu caixa cheio, tudo organizado e investiu. Isso aqui é clube de futebol, não é banco. Então, qual é a diferença da visão que eu tenho hoje de quando eu tinha quando eu parabenizava o Flamengo? O Flamengo do Bandeira de Mello fez tudo certo. Ele pegou luvas da Adidas para quitar atrasados da Receita Federal para poder começar a pensar numa regularização. Quem faz isso? Luvas do patrocinador num novo contrato vai direto para contratar jogador. Exato. Né? Então, nem se pensa em pagar a dívida antiga. Então, essa visão de credibilidade, de resgate de credibilidade, fez muito bem para o Flamengo. Mas o erro do Bandeira de Mello foi não ter olhado para o vestiário, para o campo. É um clube de futebol. Então, o Flamengo, em alguns momentos, podia gastar um pouco mais, né? Aumentar aquele orçamento para competir com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Cruzeiro, que na época gastavam E muito, segurava, né? e ele teria sido campeão. E ele teria dado muita sustentabilidade para sua gestão. Então, o que eu vejo hoje do Real Madrid e do Barcelona? Querem reformar o estádio? Eu vou reformar, mas eu não vou baixar minha folha. Vou continuar gastando meio bilhão de euros por ano com futebol. Por quê? Porque isso é a essência do clube. Eles não vão abrir mão da capacidade técnica, esportiva, por questões de salto financeiro, do que quer que seja. Então, eu acho que essa é a única crítica que eu faço, que é muito comum nas gestões. Ah, você fala muito de balancete, se esquece que é um clube de futebol. Não pode esquecer. Perfeito. Exatamente para dar essa resposta. O case completo é aquele que tem equilíbrio financeiro, equilíbrio orçamentário, vamos dizer assim, Resultado, controle né? de dívida e resultado de campo, que vai trazer receita. Então, o ciclo virtuoso que o Flamengo entrou, o Palmeiras entrou, que assim não sai mais, né? Como é que não sai mais? Isso se chama ciclo virtuoso de geração de receita. Você ganha, vem mais dinheiro, você pode gastar mais e você ganha de novo e você não para nesse ciclo. Então, isso todos os clubes bem organizados vivem, porque sem controle financeiro não entra no ciclo virtuoso. Essencial. E clube que você acredita que nesses últimos 5 anos deu uma caída aí nesse Eu potencial acho que assim, financeiro? olhando o Corinthians, Que mais se destaca? dos grandes. E como é que o Corinthians vale menos que o Palmeiras? Como é que o Corinthians tem menos faturamento que o Palmeiras, sendo o Corinthians o dobro do Palmeiras em Sim, torcida? Porque a torcida não está sendo colocada aqui como a única referência nessa análise. A torcida do Corinthians é maior que a do Palmeiras, mas a torcida do Palmeiras tem um estádio hoje mais rentável que o do Corinthians. Por quê? Porque uma decisão do gestor, André Sanches, falou: o estádio vai ser nosso. Não quero a bilheteria vai para o fundo. Sabe quanto deu a bilheteria do Corinthians? 98 milhões de reais. A menos do orçamento que o Palmeiras não tem, que o Flamengo não tem, que o São Paulo não tem. Então, o Corinthians, por decisão de gestão, como o Grêmio, se o Grêmio tivesse feito o que o Palmeiras fez, ele teria mais 60 milhões no orçamento. O Corinthians mais 98 milhões no orçamento. Que são números. Quer dizer, a receita corintiana vai inteira para pagar um estádio, a dívida que está em 700 milhões com a Caixa, por isso que é impagável. Isso quem falou foi o novo diretor financeiro do clube numa live. 700 milhões de reais numa dívida de um estádio que gera 98 milhões de bilheteria, deve ter mais um pouco de bar, eventos. claro. Isso não paga nem o serviço da dívida. Né? Então, qual é o grande problema pelos juros? Eu falo, o Corinthians está agradecendo que está caindo a Selic, né? Porque com a Selic a 13,75, olha o tamanho do rombo financeiro do Corinthians. Tá Né? louco. Então, Tá maluco. esse é um clube. Outro clube que eu quero citar é o Santos Futebol Clube. Porque o Santos Futebol Clube, ele
Exatamente isso que eu acabei de falar do Bandeira de Melo, que é dar de 10 no Andrés Rueda. Não estou nem discutindo. Mas ele viveu uma crítica parecida. Pô, Rueda, tá organizando as finanças, mas e o time? Treinador, Palmeiras com o mesmo treinador há anos e o Santos mandando 5 treinadores embora. Quer dizer, essa falta de consistência de gestão de futebol não podia ter acontecido com o Santos. O Santos caiu na última rodada, ali no sofrimento, mas isso jamais podia ter acontecido com um clube que tem um orçamento maior que o do Fortaleza. E algo que vinha se repetindo quase todo ano, né? Brigando para não cair constantemente, né? Com exceção de um ou dois campeonatos ali que Então eu sigo brigou pro esses dois, G4. Corinthians e Santos, temos outros, mas também tem uma questão que eu acho muito importante citar aqui quando a gente fala de valuation, de equidade, né? Porque o que é equidade? Cada clube tinha que começar, como é a Fórmula 1, todo mundo tem o mesmo direito de recebimento de recursos, de capacidade organizativa, aí vai ser a eficiência administrativa que vai determinar, ou tecnológica, ou disrupção, e não é isso que acontece no Brasil. Então, por exemplo, não tem regra. Então, se o Flamengo quer ser administrador com orçamento enxuto, o Flamengo pode ser. Se o outro quer entrar e gastar, o Flamengo pode fazer. Se o Palmeiras tem um patrocinador que também é a dona da empresa que patrocina, é a presidente do clube, e quer dar 100 milhões por um patrocínio que valeria 40, vamos dizer assim, ela pode. Atlético Mineiro, MRV, BMG, botam dinheiro, vira ações, que vira SAF. Não tem regulação. Isso jamais aconteceria. O que aconteceu no Atlético Mineiro ou no Palmeiras, jamais aconteceria numa Liga Americana. Porque tem clubes lá dos Estados Unidos que tem dono com 30 bi de patrimônio. Tem um, ex-Microsoft, 100 bilhões de patrimônio. Tá maluco. Quer dizer, o cara poderia comprar todos os times do Brasil e ainda sobrava 90 bilhões pro cara, entendeu? Então, assim, eu brinco assim, o Elon Musk podia vir aqui comprar todos os times brasileiros, todos, ficar dono, ou a Apple, né? Então, eu quero dizer o seguinte, não compra por quê? Porque não consegue, porque não é uma empresa, é futebol. Então, qual é o grande valor dos clubes de futebol? Essa coisa intangível, incomprável, que o Atlético Mineiro conseguiu. Então, o que o Atlético Mineiro, é o exemplo que eu falo, ele sai de um clube regional para se transformar entre os top 3 do Brasil em orçamento, em disputa de títulos, porque houve uma injeção externa de recursos. Endividou-se o clube a um nível tão elevado que ele não tem mais retorno, né? Você não consegue voltar para bater essa dívida. Hoje a dívida do Atlético estava em 1,6 bi de reais. Nossa. Sem dívida de estádio, caixa, não. Gerando por conta de altos custos e baixas receitas. Hoje o clube foi vendido converteu as ações da SAF pela dívida. Quer dizer, então eu não acho muito correto, porque o clube podia ter feito um plano austero, de equilíbrio orçamentário, de crescimento orgânico, e dali buscar uma aceleração. Hoje, só aqueles caras ali, os 4Rs, que poderiam ter comprado o Atlético Mineiro. Então, por quê? Porque eles aqui eram os grandes credores, eles converteram essa dívida em ações. Isso deve acontecer com outros clubes, tá? Conselheiros influentes que estão ali próximo à gestão, que sonham. É muito mais por um sonho de criança, ou porque prometeu para o pai de ser presidente ou dono do clube de coração, do que efetivamente um grande negócio. Mas o fato, Perfeito. claro, um mercado sem regulação como o nosso, cada um faz meio de acordo com a sua consciência. E esse é o grande problema quando a gente fala E em uma hora a competição conta chega, esportiva. né? A conta sempre chega. O Atlético Mineiro está pagando essa conta de não ser mais um clube da sua comunidade. Hoje ele é dos seus credores, vamos dizer assim. Exato, exato. E para a gente finalizar, Amir, riquíssimo todo esse conteúdo. Qual que é o seu ponto de vista em relação a quais os benefícios que a aplicação do ESG pode trazer? A gente fala muito aqui sobre os benefícios pontuais, o lado ambiental, social, ações sociais que o clube pode desenvolver, mas falando de governança mesmo, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de valuation, tudo bem, a gente está falando muito de governança. Aplicar o ESG num clube, automaticamente você acredita que isso vai impactar na governança? E se sim, como isso vai impactar? Eu não tenho a menor dúvida. Eu sou um apaixonado pela questão do ESG, especialmente a questão social e ambiental, porque a parte de finanças, governança já é meu métier, já estou acostumado. Então, eu acho que antes de doar impostos, tem que pagar imposto. Primeiro você paga o que você der para depois você fazer qualquer ação de cunho, né, social ou mesmo filantrópico, vamos dizer assim, de uma maneira bem mais específica. Qual é o grande desafio, na minha opinião, do futebol? O futebol é um grande emissor? É um grande emissor. O futebol representa, o esporte como um todo representa mais ou menos 1% da economia mundial, 900 bilhões de dólares. Então é um volume importante. Mas se você pensar indústria do petróleo, ou petroquímicas em geral, ou
aviação. Emitem mais do que os clubes? Talvez emitam, mas os clubes têm uma outra questão importante, que é o poder midiático, a capacidade de mobilização. Então não é só uma questão de quanto eu emitir, eu vou neutralizar, não. É educacional, é simbólico até em alguns momentos. Então, eu li muitos materiais sobre ESG que existe o papel de você neutralizar, por exemplo, o Real Betis, que é um clube que eu até entrevistei para uma live, É tem incrível um o projeto trabalho incrível deles. chamado Forever Green. O clube cresceu ao ponto de, por exemplo, ele não é o mais rico da Espanha, ele não é o mais campeão da Espanha, mas ele todo ano aparece como o mais sustentável da Europa, não só da Espanha, junto com Forest Green Rovers, você tem um clube também na Escócia, você tem clubes como, por exemplo, o Liverpool, você tem o Tottenham. Tottenham. Quem tem estádio, naturalmente, entra bem nos rankings quando faz uma reutilização da água, consumo energético, a questão das cooperativas de resíduos sólidos, mas eu falo algumas outras questões, como, por exemplo, cidades costeiras. Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Florianópolis. Podia ficar aqui, Vitória. Vamos aí, toda a costa brasileira, um dos países com a maior costa do universo. O que está sendo feito hoje para mitigar questões da poluição nas praias, temperatura dos oceanos, plástico nos oceanos? Então, não faz sentido o Flamengo fazer uma ação social, por exemplo, de cunho mais ligado ali à comunidade, de costas para o mar, porque na hora que a cidade for engolida pelo mar, pelo aumento da temperatura dos Não oceanos, adiantou nada. não adiantou nada. Não que não possa fazer, não é excludente. Então, qual é o papel do ESG, na minha opinião, para clubes de futebol? Primeiro, você tem que resolver a questão das suas emissões, do lixo que você produz, porque pensa o seguinte, um clube ele viaja o ano inteiro, então não tem como ele dizer que ele não polua, ele polui e polui muito. Os seus torcedores, então o que o Real Betis fala? Eu não quero ser um clube mais sustentável, isso eu acho maravilhoso. Eu quero ter os torcedores mais engajados com a agenda ESG. Incrível. Torcedores que vão de bike, torcedores que jogam no lixo reciclado, torcedores que passam adiante a mensagem. Então, são milhões de brasileiros que estão desconectados. Eu tenho essas informações. Você vai lá e pede para o iFood lá a sua comida por R$ 20 ou por R$ 15. Aquele CO2 são toneladas, tem um estudo sobre isso, são toneladas de CO2 emitidos a cada vez que a moto sai. O ruído da moto, a forma como aquele motoqueiro pilota. Eu já briguei muito com o pessoal do iFood nas redes sociais. O pessoal me odeia no iFood porque eu fico lá, vocês são responsáveis. Vocês. Não, o motoqueiro é um agente autônomo. Não, ele está com a sua marca. Quando a gente pensa em ESG, é a sua marca. Porque na hora que acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu vou falar, estava trabalhando para o iFood, ele não estava lá para me visitar. Ele estava para entregar uma comida que ele recebe uma comissão, mas cada vez que você pediu moto, e eu já ouvi histórias de pessoas que na mesma casa, ao mesmo tempo, pedem 3 motos para chegar na mesma casa, então não tem consciência. Eu vi uma entrevista com uma empresa que faz entrega sustentável só por bike. Ela falou 1% das pessoas no Brasil estão preocupadas com as emissões das motos, porque é mais cômodo chegar o hambúrguer quentinho em casa em 5 minutos. Essa pressa, esse desespero. Porque, por exemplo, qual que seria a solução para isso? Bike. Mais do que eletrificar as motos. Porque aquele cara que tem aquela moto, está pagando 50 pau por mês num financiamento, possivelmente ele não tem capacidade econômica para eletrificar. Então tem que fazer o quê? Geolocalização, onde uma bike vai atender um grupo muito pequeno de pessoas. Aí você vai ter pessoas praticando esporte, sem fazer barulho, sem emissão. Então, eu acho que o esporte, não adianta você patrocinar um evento e o seu business ser totalmente emissor. Então, onde o esporte entra? Primeiro, resolver essa questão de emissões. Essa é a primeira questão. A segunda questão, o resíduo sólido. E, na minha opinião, os clubes de costa têm que olhar para o mar, porque nós estamos vendo, por exemplo, o debate, por exemplo, que eu vi, né, da COP. Samoa. A Samoa não está falando por uma questão ideológica, é a sobrevivência da ilha. Se subir o mar, de repente o cara que mora em São Paulo não tem essa dor. Mas o cara que está ali no Rio de Janeiro, ou em Santos, ou em São Vicente, ou em qualquer cidade litorânea. Então, tem muito por fazer, mas eu acho que onde o futebol peca é na conscientização. Porque qual é uma das coisas que eu mais gosto do ESG? Que as pessoas tenham consciência. Então, é legal. O que eu posso fazer? Primeiro, entenda problema, não negue esse problema. Então, Perfeito. eu acho que os clubes poderiam ser alavancas, na Usar minha essa opinião, voz, né, que eles têm, usar essa essa influência, voz né? e mais do que isso. O clube, normalmente, aqui no Brasil, tá? Na Europa é um pouco diferente. O clube aqui no Brasil se posiciona muito eu sou parte da cultura popular, do folclore, eu mereço. Não, você não é diferente de qualquer empresa. Você não tem que ter benesses. O que o ESG apregoa
chegou a hora de pagar a conta, gente. A gente Exato. fez a gestão que a gente quis, cada país do seu jeito, mas agora é um problema global. Vamos pegar o caso da chuva, né? Nós precisamos de chuva. Se a chuva ficar escassa, a poluição aumenta. Se a poluição aumenta, pessoas que têm problemas respiratórios vão sofrer. Mas o seu filho, que não tem problema respiratório, está com o pulmão todo debilitado. E ele vai ter uma expectativa de vida pior, problemas crônicos de saúde, novas doenças que foram surgindo ao longo dos tempos, questões, né, hormonais que vêm de agrotóxico, que vêm da poluição. Então, a gente fechar os olhos para isso não faz sentido porque nós precisamos de qualidade de vida. Eu até brinquei em off para você que o pessoal está muito preocupado com a política em Brasília, o que acontece na Câmara dos Deputados, Senado, mas se preocupe muito com o síndico do seu prédio e com o prefeito da sua cidade. É ali que está a dor. Então, o clube de futebol que recebe terrenos públicos, né? Vamos dizer assim, usa o CT, que muitas vezes tem benesses fiscais, recebendo recursos incentivados, patrocínios de estatais. Olha quanto dinheiro público está ingressando e nenhuma contrapartida social ambiental não faz sentido. Então, eu acho que esse papo que a gente falou aqui de valuation, de marketing, de gestão, não faz sentido se não tiver do outro lado balizado na agenda ESG. Então, o que eu escrevo Fantástico. sempre os clubes precisam abraçar 100% da agenda ESG, porque sem essa questão sustentabilidade social, impacto social, não do garoto que de repente está ali na categoria de base, que é o direto, mas a influência positiva de saúde, de prática esportiva. Eu nunca vi um clube brasileiro falar que é importante praticar esporte, que é importante respeitar o papai e a mamãe, estudar, ir bem na escola. Então vai além de uma questão É formar um midiática. cidadão também, né? Eles têm esse papel, e é isso eu vejo na Europa, na Alemanha, Sim, na trabalho com a França, comunidade local, né? Isso é muito importante. países ricos. Isso que eu acho mais louco, né, Samuel? Eu tô falando da Inglaterra, tô falando da Alemanha, tô falando da França, países que têm, né, um colchão, né, de amparo social que nenhum brasileiro tem. Então, olha a importância do Eles tema que ainda poderiam se maior, né? acomodar não estão acomodados, né? Então por que que a gente vai continuar assim, né? Isso é muito E importante. o investidor, você falou muito bem, o investidor está olhando para isso. Então, Com o certeza. patrocinador gosta, o investidor financeiro gosta. Então, será que um clube que tem uma política de ESG bem potente e aquele clube que não tem, na hora de uma mesa de negociação, que o investidor gosta disso, será que ele não vai dar valor a mais, ele não vai comprar por um valor a mais ou até vai se interessar mais? Pô, que legal que você tem essas Com estratégias, né? certeza que vai. Então, eu acho que é uma Com questão certeza. de sociedade, mas que acaba reverberando em marketing e valuation, é claro. E se no final para o clube o que importa é o dinheiro, saibam que essa pauta vai ser influenciada também. Amir, quero te agradecer. Que bate-papo incrível. Eu, como eu falei, eu acompanho pessoalmente todos os conteúdos que você gera, mas para quem te conheceu hoje, gostou de tudo o que você transmite, onde o pessoal pode estar acompanhando um pouco mais do seu trabalho, desses seus conteúdos, fala pra gente aí onde eles podem te encontrar. Bom, o pessoal que quiser acessar os estudos da Esportes Velho no nosso site, tem todos os estudos lá ali disponíveis, tanto estudos em PDF como insights no blog. A gente fala de outros esportes também, falamos do surf recentemente, que é uma febre aqui no Brasil, um dos maiores mercados do mundo é o mercado brasileiro de surf. Falamos do basquete, que eu chamei o basquete como o novo Eldorado do basquete mundial é o Brasil. A NBA fatura mais no Brasil do que qualquer mercado europeu, só para vocês terem uma ideia, o tamanho do Brasil, então, do potencial do Brasil. Então, ali vocês podem encontrar esses conteúdos. E nas redes sociais, meu LinkedIn Amir Somoge, é onde eu mais publico. Twitter também, tanto da Esportes Velho como do meu Twitter pessoal. E ali no Instagram da Esportes Velho, nós temos uma parceria muito legal com o site Sports Marketing. E aí a gente troca bastante figurinhas, eu gero conteúdo para o site e eles me colocam também numa parceria, bons posts no Instagram, além dos posts que eu publico normalmente. E quem gosta muito de finanças, todas as sextas-feiras eu falo na TV BMC, uma TV focada em mercado financeiro. Antes era 3h30, agora está sendo às 5h30 da tarde. No ano que vem nós vamos ter um programa específico para falar de negócios do esporte. Muito legal. Ramiro, quero agradecer imensamente sua presença, que bacana a sua contribuição e que você continue realmente fazendo esse trabalho incrível que você vem fazendo, que sem dúvida é extremamente benéfico para o futebol como um todo. E a gente sabe que por mais difícil que seja, existem gestores, pessoas que estão vindo com uma mentalidade nova, uma mentalidade de negócio e conteúdos tão sólidos como o seu, com certeza vão ajudar essas pessoas nesse trabalho. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer imenso te receber aqui, viu? Obrigado e
contamos aí com o apoio de vocês para melhorar a questão ambiental do futebol brasileiro. Perfeito. E você que está assistindo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Talvez você esteja ouvindo no Deezer, no Spotify. Não deixe de estar acompanhando nossos conteúdos também. Todas as sexta-feira, um novo episódio, convidados mais do que especiais, como já de costume. Certo? Então, até a próxima. Obrigado pela atenção de todos vocês. Valeu. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Samuel falando. Bom, você acabou de assistir o último episódio da nossa primeira temporada do podcast ESG em Jogo. Durante essa temporada incrível, nós recebemos a presença de mais de 10 convidados que trouxeram conteúdos riquíssimos aqui para nós e nós temos a certeza que a próxima temporada será melhor ainda. Então, aproveite, se você já ouviu, já assistiu todos os nossos episódios, ouve de novo, que o conteúdo é riquíssimo e saiba que a gente está preparando algo muito bacana para vocês muito em breve, tá bom? Então quero agradecer a audiência, aproveita para se inscrever no nosso canal, não esqueça que também nós já estamos disponíveis nas plataformas Deezer e Spotify, então você pode fazer aquele treininho, pode estar no carro, ouvindo também nosso conteúdo, tá bom, pessoal? Um abraço em nome do Grupo Arnone, do Instituto Global, agradecemos a atenção de todos vocês, valeu!